Cara, a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, que eu tava pensando enquanto a gente arrumava as câmeras, que eu percebo que a tua vida, ela se mistura com a arte. Todas as pessoas que estão junto contigo, elas acabam se envolvendo, seja teu pai, tua mãe, tua namorada, teus filhos, né? Como que tu enxerga isso? Incluir toda essa gente no teu mundinho da arte? Não é proposital, né? Não é uma coisa que eu penso conscientemente, assim, eu quero todo mundo envolvido nisso, mas eu acho que é algo natural. Minha mãe canta, né, desde pequena, então, querendo ou não, ela tem um envolvimento com a arte, ela é muito emocional, assim, também, então, ela tem a sensibilidade, tanto que ela canta há anos, eu convido ela para participar de festival e ela tem vergonha, mas ela canta há anos, canta muito bem, canta na igreja. O meu pai, ele é um pregador, né, que tá ali no palco, levando mensagem para as pessoas que, querendo ou não, tem uma certa arte em fazer isso também. Então eu vejo que é algo muito natural, né? O meu jeito extrovertido de ser, de falar e de gesticular, é uma coisa que vem da família e que quando a música entrou foi muito natural, assim. Os meus filhos são afinados de tanto ouvir música, eu cantando e eu, né? Então eles não percebem isso, mas e eu não fiz isso conscientemente. Mas acho que é impossível, assim, tu tá convivendo com uma pessoa que é artista e não respingar alguma coisa de arte nelas, né? E eu sinto que eu respingou muito em mim e eu me apaixonei por isso. O caminho foi me levando para isso, na verdade, né? Era para mim fazer ciência da computação. Inventei de fazer música, não terminei a faculdade, mas a minha vida andou para essa direção, assim, de lidar com criatividade, né? Então, eu não penso muito sobre isso, assim. Mas eu vejo que é de uma forma muito natural. Meus filhos se emocionam quando vê uma coisa numa música assim. Nossa, pai, olha ali o que o cara fez. E eu sou assim também. Então, sei lá se é genética, destino, espiritual, sei lá. Só sei que tá aí, no sangue, né? E se desde pequeno tu tem essa relação com a arte, que começou, acredito que dentro das igrejas, e depois foi saindo, sempre teve essa familiaridade, né? Mas o que que mudou no teu modo de fazer? Quem sabe internamente, como Caleb, ou do jeito de fazer essa arte? Eu tô com 33 anos, né? Então eu não sou um adolescente que agora quero abrir uma banda e sair, vou conquistar o mundo. Tu começa a já ser um pouco mais intencional, tu começa a pensar melhor no que tu tá querendo fazer para também ter resultados melhores. Eu tenho muito claro na minha cabeça assim que eu quero fazer música, arte pro resto da vida. Então eu me imagino que nem o Milton Nascimento lá com 80 e poucos anos, gravando música nova, gravando clipe, compondo com outras pessoas. Eu consigo me enxergar nisso. Quando eu comecei a me enxergar dessa forma, eu desacelerei um pouco. Aquela ansiedade de, não, tem que lançar, tem que fazer, e tem que, porque, sabe, aquela coisa meio adolescente que eu sempre tive esse lado muito emocionado, né? Então, com a idade, né, eu fui casado, tenho 2 filhos, sou separado, né, saí da igreja, vivi muita coisa na noite, são 10 anos tocando na noite, então tu começa aos poucos a perceber o que que dá certo, o que que não dá, mas com a cabeça de que eu quero fazer isso pro resto da vida. Então como que eu vou fazer para isso ser bem feito, para eu ser intencional nas minhas decisões? Eu vou fazer um show agora, né, no 1º de agosto, e eu quero ser muito claro com cada coisa. Eu já reescrevi algumas partes de texto diversas vezes, porque eu lia e via, não, mas essa palavra dele não vai passar a, a mensagem que eu quero passar. Então eu comecei a olhar artistas grandes para entender por que que a arte deles é tão grande, assim. E uma coisa que quando eu era adolescente, que eu, vamos dizer assim, desdenhava. Ai, que artista chato. Ai, que artista isso, que artista aquilo. Que tem muito artista chato, né? Detalhista demais, cri-cri. Mas eu comecei a perceber, eles são assim porque
eles querem ser muito assertivo, eles querem ser muito correto no que eles fazem, e essa seriedade que eles dão aos detalhes é o que faz eles ser grande. E eu comecei a apontar para isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: se tu mira no nada, tu acerta em cheio, né? Então eu prefiro mirar em algo, porque de repente eu não vou acertar em cheio, mas eu posso acertar perto, né? Então essa é a coisa que me guia, assim. Então essa clareza no que eu quero fazer, esse cuidado com os detalhes, veio com a maturidade, veio com a idade, né? No começo da minha vida como músico, como compositor, como artista, eu só tinha aquela ansiedade de fazer, tem que fazer. E aí tu faz de qualquer jeito como dá, que eu acho que é importante o cara passar por esse momento de errar um monte, fazer tudo que aparecer, se vincular com um monte de gente, né, que tu nem conhece, mas vamos fazer. Se der errado, que Se der errado, né? Mas aí com o tempo tu começa assim, esse artista tá trilhando um caminho assim que, eu não concordo muito. Então, eu não quero fazer um negócio com esse cara, sabe? Ou quando tu vê assim, esse músico tem esse tipo de pensamento e eu acho que se ele trabalhar comigo, ele vai gerar muito problema para o que eu tô querendo construir. Então eu fui aos poucos me aproximando de pessoas mais abertas para as possibilidades. Porque às vezes quando tu pega um artista já muito formado, cabeça fechada, ele tem um jeito de trabalhar, ele não é muito flexível. E ele, às vezes, não vai entender que tipo de arte que tu quer fazer, que tipo de coisa que tu quer fazer, e acaba que ele mais atrapalha do que ajuda, né? E querendo ou não, hoje eu tenho um trabalho que é um trabalho solo, né? Que é o meu nome que vai ali. E eu tenho conversas muito transparentes e sinceras com os músicos que trabalham comigo, com os artistas que trabalham comigo. Porque por mais que, né, eu pago para eles fazerem o serviço deles, eles são competentes, no fim das contas é o meu nome que vai ficar, ou de ter feito algo muito ruim, ou de ter feito algo muito bom. Então, ao mesmo tempo, eu tento valorizar ao máximo as pessoas que trabalham comigo, mas também eu deixo bem claro, eu gostaria que o trabalho fosse assim. Dá para ser assim do jeito que eu penso? Aí aquela pessoa tem a opção, não, desse jeito de trabalhar eu não quero, ou não, tranquilo, desse jeito pode ser. Então eu fui procurando ao longo dos anos aí pessoas que se alinhassem com a forma de eu pensar, sabe? Que eu não tô querendo dizer que a minha forma de pensar é a forma perfeita, a forma correta, mas é um caminho que eu tenho construído aos poucos, e eu tenho testado coisas e eu tenho visto dar resultados. Então é aquela coisa, né? Então um time que está ganhando não mexe. Se começar a perder, opa, eu vou ter que começar a fazer uns ajustezinhos ali. Mas por enquanto, nessa visão de médio e longo prazo, eu tenho ficado bem satisfeito com os resultados, sabe, do que eu tenho feito. Esse evento que eu vou fazer agora, dia 1º de agosto, ele é um evento que mescla coisas autorais com coisas, né, cover de outros cantores famosos, né? Porque eu acho importante também trazer mais familiaridade para as pessoas que vão estar ali. Tem músicas que eu vou cantar que nunca ninguém ouviu, que não tá no Spotify, que não tá em nenhum lugar, mas também vão ter músicas lá que o pessoal já ouviu 1000 vezes. Então tem um equilíbrio ali de fazer o show em si ser interessante, do que eu fazer, não, vou fazer um show conceitual, super complexo, e o público que se vire para entender o que eu quis passar. Eu não gosto muito desse pensamento, sabe? Eu gosto de deixar claro as coisas, não às vezes, né, menosprezar o pensamento do público, mas eu gosto de ser um pouco mais assertivo, tanto que tem crianças que vão vir nesse show, né? Então, que eu consiga fazer desde da criança ter uma experiência legal e levar alguma mensagem, quanto o mais velho lá, que é uma pessoa com mais vivência, também levar algo, sabe? Então, é uma arte tu conseguir fazer uma coisa assim equilibrada, né? a arte tem 50%, né? 50% meu, que tô fazendo a arte, 50% teu que tá fazendo a arte, 50% de quem tá assistindo. A partir do momento que tu apresenta, o show não é mais teu. Exato. A pessoa que tá assistindo. Mas sobre isso, tu cita a ansiedade, tu cita o perfeccionismo, querer fazer tudo muito certinho, a preocupação com o nome, com quem vai estar assistindo. E como é que tu lida com as críticas? Se depois de todo esse teu empenho,
alguém vem e te alfineta num lugar onde mais te fere. Como que tu lida hoje em dia? Eu tenho trabalhado isso bastante tempo, né? Porque o artista tem o seu ego ali, ele tem a sua autoestima ou a falta dela, né? Então cada artista sabe onde tá os seus calos, mas eu tenho ficado mais aberto para as coisas assim. Então eu tenho certeza que ninguém é obrigado a gostar do que eu faço. Então eu não tenho mais aquela necessidade do tipo, me aplaudam, me elogiem. Olha, vocês viram que eu coloquei aqui essa referência? Olha que coisa linda. No texto tal tem uma referência, tipo... Porque a gente, quando é mais novo, a gente fica nessa, assim, tu entendeu? Você entendeu aquela referência? E, tipo, às vezes vai entender, às vezes não vai entender, às vezes a referência nem foi tão boa assim. Às vezes a frase que tu colocou ali, tipo, só tu acha ela genial e não é tão assim. Então, eu tô mais desapegado com o tempo, assim. Te confesso que cada vez menos eu sinto ansiedade, porque eu tenho tentado fazer as coisas com mais calma, e eu acho que quando tu faz com mais calma e cuidado, eu não digo perfeccionismo, assim, eu não sou tão perfeccionista. Tanto que as bandas que eu trabalho, às vezes, eles são muito perfeccionistas e eu, cara, É só fazer. é só esse detalhe aí, cara, é só tu que tá vendo. Ninguém tá vendo. Então, assim, eu perdi um pouco esse meu perfeccionismo, mas ao mesmo tempo eu ganhei um pouco mais de responsabilidade, um cuidado maior. Mas ao mesmo tempo eu tô tranquilo, assim, sabe? Provavelmente vai dar alguma coisa errada em algum momento. Algum músico vai tocar um acorde ali que não é aquele acorde, ou de repente eu posso esquecer uma parte da letra no meio. Sabe? Eu tô bem ciente disso. E essa ciência eu acho que faz o cara ficar mais leve, sabe? E a idade também, né? Como eu te falei, eu tenho 33, eu não tenho mais 20. Então tu para de tratar as coisas assim com tanta importância e com tanto... Ai, sabe? Por isso que eu te falei, eu tô pensando a longo prazo construir algo muito grande. Eu quero, sabe? Eu sonho em ser um artista grande que faça grandes feitos e que deixa um legado, sabe? Eu quero, não vou ficar mentindo. Ai, não, eu quero sim poder no final da minha vida, assim, eu olhar pra trás assim, nossa, o cara lançou 20 álbuns, desses 20 álbuns teve, sei lá, 10, 15 músicas que foram muito conhecidas e tocar em palcos grandes, sabe? Eu sonho com isso, não vou ficar mentindo. Mas eu também não fico iludido, né? Bah, o meu próximo álbum agora, esse vai pra Globo, esse vai pro Rock in Rio, esse vai... Não me iludo assim, sabe? Eu tenho tentado ser mais assertivo, mas sem exagerar nas expectativas, sabe? Eu tenho uma música que já tá gravada, que não foi lançada ainda, eu vou anunciar o lançamento dessa música no meu show. E é uma música bem produzida, meu produtor lá da Bahia, é um trabalho bem sério que eu tenho tentado fazer. Mas eu vou começar também, logo mais, a fazer mais músicas pensando em um álbum completo. E a minha ideia é compor muitas músicas para selecionar poucas, para selecionar as melhores, para tentar fazer um álbum bem coeso, assim, bem produzido, bem bonito. Mas eu não me iludo achando que esse álbum vai ser o álbum que vai Estourar. fazer eu tocar na rádio e fazer eu tocar nos grandes festivais. Cara, se surgir a oportunidade de abrir pra alguém, fazer um negócio grande, tô muito feliz. Mas eu não vou me iludir, sabe? Eu tenho feito o trabalho tradicional de entrar em contato com algumas rádios, alguns canais de YouTube, coisa assim, influenciadores, mas sem ilusão, sabe? E eu acho que isso é que tem me dado mais confiança e certeza do que eu tô construindo, sabe? Que é um tijolinho de cada vez, né? Sem pisar em ninguém. Tá ali o tijolinho sendo colocado, daqui a pouco esse tijolo vai de um muro, daqui a pouco esse muro já virou uma construção grande, sabe? Devagarinho, sabe? Eu quero chegar lá nos meus, sei lá quantos anos e olhar assim, que massa isso que eu construí ao longo do tempo, sabe? E nesse meio tempo tem a vida normal, né? De namorar, ter 2 filhos para educar, de ter uns pais para conviver né, ir no mercado. Então eu tento dar uma equilibrada, até por isso que eu dei uma desacelerada, fazer coisas
mais espaçadas, com mais calma, procurar parceiros para bancar esses projetos e fazer eles serem bem feitos, né? Porque a gente sabe, para fazer algo bem feito vai ter que gastar dinheiro, e às vezes eu não sou rico, né? Não tenho ali um pai milionário que vai bancar a minha arte, então a gente tem que desacelerar para fazer devagarinho, mas bem feitinho, assim. Caleb, metamorfose. Metamorfose é praticamente o estágio final de uma mudança, uma transformação. O que te faz pensar, o que te faz perceber de que tu tá no momento em que tu talvez já tenha passado por essa metamorfose para agora eu estou em uma versão diferente do que era antes. Agora tá na hora de mostrar isso pro mundo, essa nova versão. Olha, já morreu uns 3 Caleb nesse processo aí. Uns 3 Caleb diferentes. Cara, eu vivi muitas coisas nesses 33 anos, assim, apesar de eu não achar... Eu brinco que eu sou velho, mas não sou, né? 33 anos tem pelo menos uns 50 anos pela frente, aí pelo menos. E eu mudei muito ao longo do tempo, sabe? Eu já fui o conservador reacionário, eu já fui o esquerdista militante, comunista, Liberalista. eu já fui o super crente certinho, eu já fui o super rebelde, roqueiro, com tatuagem, largador e coisa. Então eu já fui muitas coisas e cada uma dessas coisas foram deixando marcas e que eu entendo como sabedoria. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, sabe, na vida, porque hoje eu me sinto num momento mais consciente sobre mim, sobre as pessoas à minha volta, sobre o meu papel na sociedade, meu papel como pai, como filho, como namorado. Eu me sinto mais maduro e consciente, sabe? Eu não me sinto mais naquele momento que tu tá fazendo as coisas sem saber o que tu tá fazendo, vivendo coisas e só deixando a vida te levar. E eu tenho escolhido mais, e o fato de escolher mais como levar a minha vida te faz não viver algumas coisas, mas te faz viver outras, né? Então eu sinto que a minha vida hoje tem um pouco mais de consistência em várias coisas, seja no relacionamento, seja nas amizades, seja no trabalho, na criação dos meus filhos. Eu consigo ver um pouco mais de consistência nesses 33 anos aí, pelo menos ali nos últimos 5 anos pra cá, 6, pós-pandêmico, assim, eu sinto um pouco mais de consistência no que eu tenho construído como pessoa. Então, eu acredito, não sei, a vida é muito louca, né? Muita coisa acontece na nossa vida, mas eu me sinto nesse final de estágio, assim, mas, ao mesmo tempo, eu sinto cada pedacinho do que eu fui ainda aqui, sabe? Então, morreram alguns Calebs, mas ficaram muitos resquícios desses Calebs, principalmente artisticamente. Então, assim, eu sou o cara que eu gosto muito de uma música triste, profunda, melancólica, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito bem com uma música muito letrinha boba, alegre, clichê. Ao mesmo tempo que eu gosto do MPB, com violão de nylon, tocadinho com a voz calminha, eu gosto do metal com muito grito e barulho. Então sei lá, eu me sinto aproveitando o melhor dos mundos, né? Eu tenho meu lado espiritual que eu ainda levo comigo da igreja, mas ao mesmo tempo eu não sou mais aquele cara da igreja, eu sou um outro cara. Então, não sei se tudo que eu falei respondeu o que Eu acho que precisa dizer, mas eu acredito que eu tô num momento muito legal da minha vida e é isso. pra gente finalizar, então, depois eu pergunto como é que é, o que é a vida, pra dar um cortezinho legal. Mas, de tantas coisas, tantas camadas, como que tu vai fazer o público digerir tudo isso? Essa é a tarefa mais difícil, na verdade, porque tem músicas específicas que eu acho importante estarem nesse show, porque representam momentos de vida que
que foram importantes, que me marcaram, né, nesse processo de metamorfose aí. Então, a narrativa de ligação entre um momento e o outro, eu tenho pensado muito nos últimos dias. Eu escrevo, reescrevo, que eu vou falar, não, mas isso aqui não vai passar. Por exemplo, dando um spoiler já. Tem uma música minha que ela se chama Minha Oração, que é uma música que ela não é cristã, não é evangélica, não é gospel, mas ela tem uma mensagem espiritual ali. Eu saio dela para umas 2 músicas à frente para Djavan. Como é que eu linko isso para que vá se tornando um caminho interessante para o ouvinte e para quem vai estar ali ouvindo não só a música, mas tem algumas mensagens que eu quero falar entre umas músicas e outras. Como que eu faço para isso ficar coerente, ficar palatável e bonito, né? Porque às vezes pode ser coerente, pode ser, entendi, mas, tá. Pode ficar ruim. Nada demais, sabe? Eu achei meio confuso o show do Caleri, sabe? Então, esse é o lado que hoje em dia eu penso muito, esses detalhes. Como eu vou fazer para sair disso para isso e não virar uma bagunça, né? E que a pessoa vá sentindo que a energia do show, a vibe, vai mudando e que ela vai sentindo e curtindo isso. Porque ao mesmo tempo vai ter um momentinho violão e voz, intimista, daqui a pouco vem a banda inteira, animadona, vai para outro local. Então eu tenho cuidado muito isso. E eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Vieram pessoas me perguntar se esse show vai circular em outros lugares, se eu vou para outra cidade com esse show. Eu não sei, porque ele é um show bem autobiográfico e vão ter muitas pessoas que me conhecem pessoalmente nesse show também e outras pessoas que me conhecem só artisticamente. Então eu acho que para algumas pessoas vai ter uma identificação com, eu conheci esse Caleb aí nesse momento, e para outras vão ter assim, nossa, nunca imaginei, sabe? Então eu acho que vai ser uma experiência bem legal, assim. E a gente tem feito um cuidado grande com os arranjos, com a questão de ambientação, para que as pessoas se sintam numa coisa diferente, sabe? Eu nunca gostei daquele show que tu toca uma música e aí fica enrolando ali as pessoas enquanto os músicos afinam os instrumentos, entra outra música. E aí depois vem outra música e fica só uma playlist de Spotify, uma coisa atrás da outra. Eu sempre enxerguei os meus shows como algo quase teatral, assim. Eu gosto muito de teatro, fiz muito teatro na igreja e no tempo de escola, então eu tenho um pouquinho assim disso comigo, apesar de não exercer muito a função de ator, eu sinto que eu tenho umas nuances ali que eu gosto de pensar nessa atuação. E modéstia à parte, eu acho que vai ser uma experiência bem legal, assim, sabe? Pra quem tá aberto a coisas diferentes, né? Eu acho que é isso. Caleb Costa. O que é a vida? A vida é... A vida Quer esperar a morte. o cara encarna outra coisa, né? Cara, a vida... Eu não vou ser clichê falar que a vida é uma metamorfose ambulante e por utilizar esse metamorfose no meu... Apesar que não tem a ver com Raul, o termo que eu escolhi o show tem a ver com Kafka, né? Mas a vida pra mim é uma experiência fascinante. Porque tu tá se conhecendo ao mesmo tempo que eu, como pai, eu estou educando e ensinando outros seres que também vão estar se conhecendo e vão se formar coisas que eu não sei o que é. E tu tá se relacionando com outras pessoas que estão se conhecendo e que não sabem muito bem os mistérios da vida, ou estão em busca de entender. Então, é uma experiência fascinante de trocas para quem tá aberto, né? Porque se tu tá muito fechado com o que tu é, eu sou isso e pronto. De repente a vida para ti já esteja toda ela explicada, mas para mim não tá nada explicado, sabe? Então a vida é uma experiência
metafísica, antropológica, sociológica, filosófica, é fascinante, assim, sabe? Pra quem gosta de viajar como eu, é um prato cheio. Então acho que é isso. Muito obrigado, Eu que agradeço. foi um prazer.